Bom dia, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de gramática. E hoje eu gostaria de deixar aqui os meus sinceros parabéns, certo? A todos vocês que conseguiram chegar nessa aula, certo? Estamos finalizando, estamos terminando mais um ano letivo. Infelizmente, não estamos terminando da forma que gostaríamos na sala de aula. Mas estamos aqui. E se você chegou até aqui, eu quero lhe parabenizar porque você é mais do que vencedor. Enfrentou aí vários desafios, certo? Já pensou até em parar no meio do caminho. Mas se está aqui vendo esse vídeo, assistindo a esse vídeo, é prova que você é mais do que vencedor, tá certo? Então, eu quero deixar aqui para vocês o meu sincero abraço, o meu sincero agradecimento por cada um que participou dessas aulas. Na próxima semana, estaremos realizando as nossas avaliações, tá certo? E é isso aí. Hoje nós vamos finalizar, vamos dar conclusão, vamos concluir os assuntos da nossa gramática e do nosso livro Língua Portuguesa. Alguns assuntos do livro Língua Portuguesa, especialmente, não vai ter como concluirmos, porém, vocês não vão ser prejudicados, porque trabalhamos esse assunto na gramática. Esses assuntos que faltaram no livro Língua Portuguesa já foram trabalhados na gramática, tá bom? E aí, vamos lá. Hoje nós vamos encerrar o livro Gramática, vamos fazer as últimas páginas do livro Gramática e, em seguida, vamos fazer algumas questões do livro Língua Portuguesa também. Então, gente, não estão difíceis as questões, certo? Não são muitas questões. Vai dar de boa para vocês aí responderem. Primeiramente, vamos trabalhar com a nossa gramática. Na página 126, vamos trabalhar com o assunto sinônimos e antônimos. Gente, esse assunto é um assunto muito tranquilo. É um assunto que vocês viram aí desde das séries iniciais, do fundamental, certo? Sinônimos, gente. O que são palavras sinônimas? São palavras que têm significados parecidos, certo? Sinônimos, certo? Bem parecidos, semelhantes. E antônimo. Antônimo é o contrário, é o jogo do contrário, tá certo? São aquelas palavras que apresentam significados totalmente diferentes da outra, tá bom? Então, vamos lá. Você vai aí observar, tem um trechinho. Você vai ler esse trecho e, em seguida, aí, essa questão A é uma questão discursiva, seria uma questão para debatermos em sala. Então, não vamos trabalhá-la aqui, certo? Nessa questão B, você vai observar essas palavras que foram colocadas aí em negrito, nesse textinho. Ocupação, vasta, importante e rotas. E você vai procurar aí no dicionário ou na internet palavras que tenham significado parecido. Você vai procurar aí os sinônimos, certo? E colocar. Questão 2, da mesma forma. Você vai completar o texto abaixo, substituindo essas palavras aí, constituída, desgastado, por outras palavras que tenham semelhança, tá certo? Que tenham significado semelhante. Você vai substituir aí por sinônimos. E aqui, você vai ler esse textinho aí na letra da alternativa B. E para você vai ler esse texto aí que foi escrito por um aluno, para a sua professora, um pedido, tá certo? Da professora. Então, prestem atenção aí. E você vai responder aqui o que está pedindo. Na avaliação do trabalho, a professora observou que algumas palavras foram empregadas inadequadamente como sinônimas daquelas destacadas no texto. Então, esse aluno, ele empregou as palavras de forma inadequada. E você vai identificar quais foram essas palavras que foram colocadas aí inadequadamente. Então, você vai agora colocar essas palavras, olha, você percebeu que entre as palavras empregadas inadequadamente pelo aluno como sinônimas, há algumas que possuem sentido contrário das palavras destacadas pela professora. Quais são? Então, você vai buscar aí as palavras antônimas, certo? Que o aluno escreveu, que deveriam ter sido escritas como sinônimas, mas ele escreveu como antônimas. E aí, na questão 3, para finalizarmos a nossa gramática, você vai aí reescrever essas frases, procurando colocar aí
o antônimo dessas palavras, já certo? Você vai colocar aí, utilize antônimos das palavras que foram empregadas inadequadamente. Então, você vai colocar aí, finalizar esse livrinho aqui de gramática. Você vai dar tchau, tchau pra ele hoje, vai se despedir do livro. Porém, o nosso livro Língua Portuguesa não vai dar pra gente concluir todas as páginas. Mas também, gente, vai ficar faltando pouca coisa, tá certo? E o assunto, como eu já falei que vai ficar faltando, foi assunto que já trabalhamos na gramática. Então, vocês não vão ser prejudicados de jeito nenhum. Quem chegou até aqui não vai ser prejudicado por falta de conteúdo, porque esse conteúdo já foi visto na gramática. Então, vamos lá. Você vai ler aí. Nós vamos trabalhar aí, aliás, com orações coordenadas, explicativas e alternativas, tá certo? Nós já vimos também esse tipo de orações coordenadas em aulas anteriores. Mas hoje eu vou deixar aí para vocês um vídeo explicativo para auxiliar nesse assunto. E em seguida eu vou explicar as questões simples para você finalizar a atividade de hoje. Então, gente, prestem atenção. Não desliguem o vídeo agora. Não vá responder apenas as questões de gramática, porque hoje eu estou passando atividades no livro de gramática e no livro de língua portuguesa. Quando eu fiz isso uma aula passada, teve aluno que só mandou de um livro. Então, gente, é importante que vocês enviem atividades dos dois livros. Então, prestem atenção aí ao vídeo. Vamos aqui nas orações coordenadas explicativas. Lembrando que orações coordenadas são aquelas que são independentes sintaticamente. Bom, as orações coordenadas explicativas, elas indicam uma justificativa, certo? Ou uma explicação referente ao fato expresso na declaração anterior. Quais são as conjunções mais comuns aí nas explicativas? O que, porquê e o pois anteposto ao verbo. Tá? Vem aqui essa observação que ele tem que estar antes do verbo, tá? Para ser explicativo. Tem aqui o exemplo. Por muitos anos procurei-me a mim mesmo, achei. Agora não me digam que ando à procura da originalidade, porque já descobri onde ela estava. Pertence-me, é minha. Bom, aqui eu tenho, dentro desse período composto, certo? Eu tenho uma oração coordenada explicativa. Como que eu vou achá-la? Pela conjunção, olha aqui. Por quê? Porque é uma conjunção que pertence às coordenadas explicativas. Essa oração, ela não está independente sintaticamente das outras, porque já descobri onde ela estava, certo? Já descobri onde ela estava. Aqui mostra uma relação de independência. Você conseguir compreender o que vem aqui escrito, você não precisa pegar, não tem aquela relação, aquela necessidade de você ter que saber o que a oração anterior disse. Tá? Então aqui ela tem uma relação de independência sintaticamente da outra. Tá? E está marcada aqui por essa conjunção porque, que é uma conjunção explicativa. Ok? Ver mais alguns exemplos de oração coordenada explicativa. Temos aqui: nós saímos de casa porque choveu muito. Aqui nessa minha primeira oração, eu tenho uma oração coordenada assindética. Lembrando que as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não têm conjunção, tá? É coordenada, então ela é independente sintaticamente, não tem conjunção, então ela é uma coordenada assindética. Aqui nessa minha outra oração, eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa. Como que eu sei que ela é coordenada? Ela é independente sintaticamente da outra, tá? Se eu quiser falar apenas choveu muito, eu vou ter um entendimento de choveu, do quanto que choveu. Não preciso da oração anterior para poder entender a quantidade de chuva que caiu, certo? E ela é explicativa porque aqui eu tenho a conjunção que pertence, né, às conjunções aplicadas nas orações coordenadas explicativas, certo? Que é esse meu porquê, tá? E por que ela é uma coordenada sindética? Ela é sindética porque ela tem a conjunção, ok? Assindética quando não tem e sindética quando tem. Vejamos agora a oração coordenada sindética alternativa.
Coordenada sindética alternativa, ela exprime uma ideia de escolha, de alternância ao fato da outra oração. As principais conjunções alternativas são ou, né, quando vem repetido também, ora, ora, quer, quer, seja, seja, já, já. Tá? São as principais conjunções que estabelecem essa relação, né, essa ideia de alternância. Bom, exemplo. Ora o tempo melhora, ora recai a chuva. Perceba aqui que na primeira oração eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa. Na segunda oração também eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa. Okay? Aqui, nessa situação, não apareceu nenhuma coordenada assindética. Por quê? Aqui, nessas duas orações, eu tenho conjunções, então elas são sindéticas. A conjunção que eu tenho passa uma ideia de quê? Não passa uma ideia de alternância? Então, é uma sindética alternativa, ok? Mais exemplos. Ora fala com delicadeza, ora com grosseria. Na primeira e segunda oração aqui, ocorreu o mesmo caso que na tela anterior, tá? Eu tenho oração coordenada sindética alternativa, tá? Em ambos os casos. Nesse outro aqui eu tenho vá agora, ou chegará atrasado. Aqui eu tenho, na minha primeira oração, uma oração coordenada sindética, não aparece uma conjunção, e na minha segunda oração eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa, aqui, ou chegará atrasado, tá? Eu consigo fazer a classificação das orações mediante a observação das minhas conjunções. Percebo que ideia, dentro do contexto em que ela está, que ideia que está sendo passada, ok? E aí, gente, gostaram? Bem explicativo, né, o assunto. Então, vamos lá para as questões aqui. Eu não vou me deter, não vou explicar muito detalhadamente, tá certo, gente? Porque o tempo é bastante resumido e aqui, hoje, vocês vão trabalhar com muitas questões de múltipla escolha também. Então, aqui, olha, na página 306, vem aí um texto para vocês, uma crônica argumentativa, e tem como título Hoje. Gente, é muito interessante essa crônica, eu amei, é belíssima. Você vai ler essa crônica bem curtinha, em seguida vai para a página 307, responde aí as questões 1, 2, 3 e 4, questões de múltipla escolha, e vai aí para a página 308, também até a questão 5 também aí de múltipla escolha. E a questão 6, você vai analisar um trechinho aí que é colocado. O autor da crônica faz uma crítica a um comportamento comum à sociedade. Explique. Então, ele está trazendo aí uma crítica a um comportamento que é comum da sociedade, faz parte da sociedade. Você vai criticá-lo aí, certo? Releia a seguir o penúltimo parágrafo da crônica, observando os termos destacados. Então, você vai reler aqui. Observe todos esses termos destacados, gente. E você vai aí responder a questão 7 e 8, questões de múltipla escolha. Em seguida, você vai para a questão 9, aí da página 309, e finalizando a questão de hoje. Então, vamos lá. Agora, releia este período retirado do primeiro parágrafo da crônica, hoje. Hoje é um dia esquisito. Já foi ontem e será ontem novamente, quando chegar amanhã. Nesse período, que relação de sentido é percebida entre a primeira e a segunda orações, gente? Então, gente, é uma relação de explicação. Tá explicando, tá certo? Reescreva esse período utilizando uma conjunção que deixe clara essa relação. Então, aqui não foi colocada a conjunção, você vai colocar aí. Hoje é um dia esquisito, pois já foi ontem e será hoje novamente, quando chegar amanhã. É só colocar o pois, tá certo? Porque aí, você colocando essa conjunção aí, pois e porquê, você já está trabalhando com a oração explicativa, que é um tipo de oração muito fácil das orações coordenadas. Que relação de sentido é explicitada pela palavra aí? Hoje é um dia esquisito, já foi ontem e será ontem novamente. Dá o quê, gente? É um sentido de quê? Já trabalhei com esse sentido, então coloquem aí.
É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a vida de cada um. Até amanhã para nossa aula de redação.